Liderança e gestão de mudanças. Olá! Hoje nós vamos falar sobre a responsabilidade que os líderes têm de conduzir as suas equipes no sentido das mudanças comportamentais necessárias. Mas antes de falar disso, é importante entender o que é liderar ou o que é liderança. Claro que nós vamos encontrar na literatura conceitos diferentes sobre liderança, mas um ponto em comum é claro. Liderar é conduzir as pessoas aos resultados. Então as empresas, os líderes têm resultados como objetivo, pré-estabelecidos, e para isso ele desenvolve um plano para conduzir as pessoas que estão sob a sua coordenação para os resultados. Líder, então, é aquele que conduz as pessoas aos resultados previamente estabelecidos. Uma coisa que é muito importante nesse processo é o líder respeitar a complexidade que é o processo de mudança comportamental nos seres humanos. Não é simples. Entender como simples vai fazer com que ele tome decisões muito superficiais e não alcance os objetivos. Às vezes ele se limita a uma palestra, às vezes ele se limita a uma fala curta, né? Como vamos lá todo mundo, buscar melhoria, e isso não impacta para valer o comportamento das pessoas no dia a dia, porque nós falamos de um tema muito mais profundo. É fundamental o acompanhamento. Existe uma relação clara no comportamento humano no ambiente de trabalho em função do acompanhamento, do monitoramento do superior no processo de mudança. Exemplo, o indivíduo está fazendo uma atividade adequada. Ele está fazendo exatamente como foi orientado. Foi orientado uma prática nova e ele está fazendo exatamente como foi definido. O líder fazendo esse acompanhamento, o que ele faz? Vai lá e dá os parabéns. Ele dá um reforço, um feedback positivo da ação adequada que está fazendo o seu liderado. A tendência é clara, a tendência para esse comportamento é que ele evolua, que ele aumente, que a frequência seja superior dia após dia, o que atende às expectativas do líder e da empresa. Por outro lado, quando ele acompanha e percebe que o seu liderado, o seu subordinado não está fazendo como orientado no processo de mudança inicial, ele vai lá e dá um feedback negativo, uma advertência num sentido bastante adequado e respeitoso. Isso é muito importante. A comunicação tem que ser clara e respeitosa. E ele diz, olha, não é assim. Já combinamos anteriormente. Ficou definido. Qualquer dificuldade você pode recorrer a mim, recorrer ao seu colega, ao seu par, mas o ponto é que daqui para frente nós não faremos mais assim. Com esse feedback negativo, a tendência é clara. A prática mostra isso e a teoria também. A tendência clara é que esse comportamento inadequado deixe de acontecer, ou seja, muito reduzido. Raríssimos os casos que recebem feedback negativo não diminuem esse comportamento. Portanto, fundamental que o líder, nesse processo de mudança, monitore. Eu destaco, eu não estou falando que o líder tem que ser uma babá, pegar pelas mãos todos os liderados para mostrar o caminho, mas num processo de mudança, nunca subestimar a complexidade que é a mudança de comportamento dos seus liderados. Outras consequências negativas podem acontecer caso o acompanhamento, o monitoramento não ocorra. O pior dos mundos é a ausência do feedback, porque isso faz com que os liderados não tenham a certeza de que caminho seguir. Ficam realmente inseguros. Quando ele faz certo, ele pode entender que aquele talvez não seja o melhor caminho. Por quê? Porque ninguém diz a ele que aquele caminho está mais adequado. Da mesma maneira que um outro, fazendo errado, fazendo do jeito não orientado, pode também entender que continua tocando daquele jeito, mesmo improdutivo, mesmo fora dos padrões, porque ninguém faz o acompanhamento. O líder fica na mão da aleatoriedade. Os seus liderados, por uma razão ou outra, muitas vezes até por uma questão de conforto, vão decidir exatamente o procedimento que vão adotar dali para frente. Fechando, o pior dos mundos. Eu ouço com muita frequência dos líderes, principalmente em processos de coaching, uma reclamação. Marcelo, acredito nisso, mas a questão é que eu não tenho tempo para fazer o acompanhamento dos meus liderados. Uma outra coisa, eu deveria ter outros profissionais intermediando o meu relacionamento com os meus liderados. E eu não tenho essa estrutura de profissionais. Portanto, o que é que eu faço? A situação é muito difícil. E eu vou dizer a vocês que o que eu digo no momento desse é que pena. Por que que pena? Porque se a ocasião exige esse acompanhamento, não há outro meio. Não vamos subestimar o processo de mudança comportamental no ser humano. Realmente, a administração de empresas exige investimento.
ou a maior ilusão em gestão de empresas e de pessoas é querer crescimento sem investimento. Se existe a necessidade de um investimento de tempo na gestão das pessoas, que seja feito. E se for, em recursos humanos e em estrutura, que também seja adotado, porque não há um outro caminho. O resto é ilusão. Muito obrigado e bom trabalho.